Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que vocês costumam me pedir muito lá no Instagram. Como que eu faço para saber se medicina é o curso certo para mim? Para algumas pessoas essa resposta é muito fácil, para outras pessoas é uma resposta bem difícil. Para outras pessoas acho que essa pergunta nem passa pela cabeça. Mas como a maioria de vocês que me acompanham aqui no canal já me conhecem, tanto daqui do YouTube quanto lá do Instagram, vocês devem saber que eu sempre fui muito apaixonada por medicina e eu falo que eu quero ser médica desde que eu me entendo por gente. Então, pra mim, essa resposta é muito fácil. Mas eu sei que essa é a minha realidade, não é a realidade de todo mundo. E por eu ser formada em psicologia também, cuidar bastante da área da saúde mental, apesar de não querer fazer psiquiatria, e por lidar diariamente com vestibulandos, conversar com vocês lá no Instagram, postar meus textos, responder vocês por direct, eu sempre recebo essa pergunta: como que eu faço para saber se medicina é o curso certo para mim? Como que eu faço para saber que eu tô no caminho certo? E principalmente, como que eu sei se é isso mesmo que eu vou gostar e é isso mesmo que eu quero fazer pelo resto da minha vida? Antes de responder essa pergunta crucial, eu vou contar para vocês brevemente como que foi para mim. Vou falar para vocês que escolha profissional é uma coisa bem difícil de se fazer e é uma coisa que é exigida da gente numa fase muito precoce da nossa vida, né? A gente é recém-saído do ensino médio, terminando o colegial e a gente já tem que optar por um curso, por uma profissão, por um rótulo que vai basicamente determinar, entre aspas, o que eu vou fazer e o que eu devo fazer na minha vida até o fim dos meus dias, praticamente. E é justamente nessa fase tão marcada por crises e ansiedades que os adolescentes se veem obrigados a fazer uma escolha profissional, se veem obrigados a pensar no vestibular, escolher um curso e começam a desenvolver sentimentos que podem ir desde uma simples preocupação até ansiedade, depressão e outros sentimentos. Diante dessa angústia da escolha profissional, de ter que decidir o que eu vou fazer pelo resto da minha vida, que algumas pessoas acabam tomando decisões precipitadas baseadas em estereótipos ou baseadas em idealizações que a gente cria em cima das profissões, em cima dos rótulos. Muitos desses comportamentos são atribuídos principalmente de uma ideia mais antiga, mais arcaica, que a gente herda dos nossos pais, dos nossos avós, de que a gente tem que optar por uma profissão, de que a gente tem que exercer aquilo pelo resto da vida e a gente tem que ser bem-sucedido, chegar a uma fase da vida onde a gente vai realizar todos aqueles nossos desejos materiais, de ter uma casa, ter um carro, e aí casar, ter filho e envelhecer se reconhecendo como um profissional bem-sucedido. Acontece que hoje em dia essa visão não se aplica mais tanto para a nossa realidade, principalmente para as gerações que vêm vindo por aí. Estou falando de você, millennial, que é um indivíduo que já nasceu na era tecnológica, que tem acesso a uma infinidade de informação e de opções de profissão, opções individuais e de escolha e um horizonte gigantesco de coisas que você pode fazer na sua vida. Dentro desse leque tão amplo de opções, tenho certeza que a escolha fica muito mais difícil hoje em dia do que era antigamente. Eu podia aqui destacar várias profissões, mas eu vou falar especificamente da medicina. Apesar do exercício da medicina ter se transformado também ao longo do tempo, né, ter acompanhado em partes a modernização, o fato é que ela ainda é vista como uma profissão de prestígio, ainda é vista como uma profissão de status, e ela traz também uma expectativa de estabilidade econômica, financeira, que na grande maioria das vezes não reflete mais a realidade como tem sido hoje em dia. Para conversar com vocês sobre esse assunto, eu pesquisei alguns artigos na internet, li um artigo muito interessante falando sobre a formação da identidade do médico ao longo dos anos da faculdade. Eu vou deixar todas as referências aqui embaixo. E ele fala justamente sobre a idealização que é criada em relação à profissão da medicina e como isso se desfaz ao longo da faculdade quando a gente vai viver o dia a dia do estudante de medicina e ver que, na verdade, não é nada daquilo do que a gente imaginava. Isso acaba sendo um grande gerador de angústia na vida do estudante. Inclusive, eu já gravei um vídeo falando sobre depressão do estudante de medicina também, eu vou deixar linkado para vocês assistirem nesse card aqui. Tô falando sobre esse aspecto específico porque é muito importante a gente entender a idealização que é feita em relação às profissões, não só a medicina. Eu falo sobre a medicina porque é o que eu tenho mais propriedade hoje em dia e porque eu também fui vítima de toda essa idealização. Mas com outras profissões também, principalmente as grandes profissões que sempre tiveram um renome muito grande social, como direito, engenharia, medicina. A partir do momento que você entende a idealização
idealização que é criada dentro disso, principalmente em relação ao status social e status financeiro que aquela profissão traz, você começa a repensar as suas escolhas, o que você de fato quer para você, você quer esse status, qualquer um deles, ou você quer fazer alguma coisa que você goste, que você tenha prazer em fazer. Recentemente eu conversei com 2 amigas minhas e a gente falou justamente sobre as nossas crises profissionais. Elas têm a mesma idade que eu, né? Nós somos de outra geração, na verdade. A nossa geração acho que era XYZ, uma dessas aí, eu não tenho certeza. Mas nós fomos criadas também com essa idealização de que a gente precisava escolher uma profissão e exercer ela por todo o resto da vida. E hoje, diante de tanta informação, de tantas opções de escolha, a gente também se vê ansiosa, querendo outras coisas para a vida, vendo que a vida é muito maior do que aquele quadradinho, aquele rótulo fechado profissional, onde você tem que nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu passei por essa crise profissional há 5 anos atrás, né, quando eu tive que largar o meu curso, largar o meu diploma de psicologia para voltar a estudar para fazer medicina, que era o que eu sempre queria, apesar de fazer parte de uma dessas grandes áreas de renome, de status social e financeiro. E essas minhas amigas estão se vendo nesse momento agora, elas têm a mesma idade que eu, têm 32 anos, estão repensando também as escolhas. Poxa vida, trabalhei tantos anos fazendo uma coisa só e não é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Elas ainda estão nesse processo de autocompreensão, de saber o que elas estão sentindo, o que realmente desperta interesse e brilho nos olhos. Eu acho que o principal fator que vai determinar se você gosta ou não de uma profissão é o brilho no olho que aquela escolha te faz. E aí eu vou contar pra vocês como é que funcionou pra mim. Como que eu soube que era sempre medicina que eu queria pra minha vida? Eu não tinha essa certeza. Apesar de eu sempre falar que eu quis fazer medicina na minha vida, eu nunca tive como ter certeza disso, a não ser estando na frente do paciente, atendendo e exercitando os meus conhecimentos para trazer o acolhimento necessário para aquele paciente. Mas eu sempre tive desejo de viver esse momento. Eu acho que esse foi um dos diferenciais para mim. Já teve momentos na minha vida onde eu acreditei que essa vontade não era minha, que na verdade era herdada da minha família, porque eu tenho avô médico e tenho tio médico. Eu não tenho como negar para vocês que eles exerceram sim influência em mim, porque existe um negócio que aí eu só fui entender fazendo psicologia, que é a questão do reforço positivo, né, que a gente estuda em psicologia comportamental. Quando você tem um determinado comportamento e você recebe uma recompensa positiva por aquele comportamento, a tendência é que aquele comportamento se repita. Então, eu acredito que em algum momento da minha vida eu devo ter expressado que eu queria ser médica igual meu avô, igual meu tio, porque eles eram figuras influentes dentro da minha família e a partir disso eu recebi reforços positivos por isso, que podem ter vindo de diversas formas, tipo, ai, que bonitinha, que gracinha, ela quer ser médica igual o avô, ela quer ser médica igual o tio. Então, não tem como excluir essa possibilidade. Hoje eu entendo que eles exerceram sim influência sobre mim, mas eu também entendo que eu sentia vontade de estudar biologia, eu sentia vontade de entender o corpo humano, eu gostava muito de estudar fisiologia, não gostava muito de estudar coisas de humanas. Então, quando você vai se entendendo, se compreendendo, você vai delineando o seu caminho. Por isso que eu falo pra vocês que eu sempre quis ser médica. Veio desses comportamentos que foram reforçados, veio também desse meu desejo de estudar corpo humano, biologia, enfim, de estudar comportamento humano. Por isso que eu escolhi psicologia, né, depois de 4 tentativas no vestibular que eu não conseguia passar para medicina, eu escolhi psicologia porque estava dentro da área da saúde, dentro da área dos cuidados. Durante a faculdade eu via que eu não me encaixava, eu não sentia prazer, eu não gostava de estudar o que eu estava estudando ali e não me via atuando profissionalmente nisso. Foi somente depois que eu me formei, quando eu me vi entrando no mercado de trabalho, trabalhando numa empresa corporativa que trabalhava com recursos humanos, que eu entendi que eu realmente não me encaixava ali, eu não era feliz, eu não sentia prazer, eu não tinha brilho nos olhos. E aí eu lembro de quando eu tive o meu momento de cisão, né, que eu falo que foi a hora que eu falei, não, eu preciso parar e recalcular a rota, voltar pro cursinho e continuar estudando. Eu tava num momento da minha vida profissional onde eu fazia entrevistas com candidatos para vaga em empresa e eu precisava buscar isso nos profissionais, eu precisava buscar a paixão que eles tinham por aquilo que eles tinham acabado de estudar, que estavam se formando e o que eles iam fazer na vida deles. E
e eu não tinha aquilo, e aquilo começou a me incomodar profundamente. Esse foi um dos fatores, não foi um fator exclusivo, mas foi aí que eu optei por voltar a estudar, e eu lembro que eu conversei com meu marido na época e falei assim, eu preciso entrar em medicina. Nem que eu chegue lá e veja que não é nada do que eu quero, que não tem nada a ver com o que eu imaginei e que eu não gosto. Mas eu preciso pelo menos tirar essa dúvida, eu preciso tentar, eu preciso entrar e ver se é isso mesmo, senão eu vou viver frustrada o resto da minha vida. Era isso que eu sentia. E aí eu voltei pro cursinho, estudei durante um ano, continuei com aquela idealização e foi entrando na faculdade de medicina que eu pude realmente atestar que é isso mesmo que eu gosto, que é o local onde eu me sinto bem, onde eu me sinto realizada. Eu lembro do momento em que eu fui fazer matrícula no cursinho, já, né, depois de formada lá em 2014, e eu conversei com o coordenador do cursinho na época e eu lembro dele falando assim pra mim, você vai passar rápido, porque com esse brilho no olho que você tá sentindo, essa vaga já é sua. E eu lembro que aquilo me encheu de muito mais esperança ainda, porque eu tava muito certa. Mas essa é a minha história, né? Essa é a forma como as coisas se desenrolaram pra mim e eu sei que não é a realidade de todo mundo. Se você compartilha desse brilho no olho, dessa paixão, eu tenho certeza que você já tem metade do caminho andado em relação à sua escolha, em relação à sua decisão. Não significa que ela seja única e exclusiva e não possa ser mudada nunca, muito pelo contrário. Eu acho que justamente por a gente ter tanto acesso à informação, tanto acesso a outras opções, que a gente pode e a gente deve estar abertos para outras opções que o mundo oferece pra gente. Nenhuma das decisões que a gente toma nessa vida hoje em dia são inflexíveis. Muito pelo contrário, cada vez mais a gente tem flexibilidade de fazer escolhas e poder mudar e poder escolher novamente. E quanto mais a gente se entende, sabe o que a gente está sentindo e o que a gente gosta de fazer na vida e as opções que a gente tem, as oportunidades que a gente tem, mais a gente caminha para essa satisfação pessoal. Eu acredito que a satisfação pessoal deve vir em primeiro lugar, antes da satisfação profissional. Porque se você se sente bem com você mesmo, a chance de você se sentir bem com o que você faz, com o que você trabalha, com aquilo que você produz, é muito maior. Se você não consegue compartilhar desse sentimento, se você ainda está indeciso, eu fiz uma listinha de dicas para você que podem te ajudar nessa escolha profissional. A primeira delas é fazer um workshop. Hoje em dia é muito comum nas faculdades públicas terem workshop de medicina, de enfermagem, aqui na FAMERP tem de psicologia também. É um dia cheio de atividades na faculdade, de atividades relacionadas com aquela atuação profissional. Então você vai pagar uma inscrição, vai passar um dia inteiro e vai conhecer as dependências da faculdade, vai conhecer profissionais. Falando de medicina, você vai conseguir conhecer o laboratório de anatomia, vai ver peças anatômicas e vai ver o que isso te desperta. Tem muita gente que tem medo ou receio porque não sabe o que aquelas peças anatômicas vão representar para você, que sentimento que vai te despertar naquele momento, ou a questão de ver sangue ou ver agulha, enfim. Você vai poder vivenciar isso mais próximo da atuação médica possível e vai ver o que aquilo te desperta e como você se comporta em relação a isso. Outra dica é você acompanhar um profissional também. Você deve conhecer alguém ou alguém que conhece alguém que trabalha naquilo que você está pensando em fazer para você. Então, se você quer fazer medicina, procura um médico, pede para passar um dia, para dar um plantão, para virar à noite, pega um final de semana, testa, não custa nada, você vai poder ver de perto a atuação, vai poder conversar com a pessoa, tira todas as suas dúvidas. Eu costumo falar que nenhuma dúvida é besta, então você tá com dúvida, pergunta. Como é que é a atuação do médico? Como que eu faço para aguentar 12 horas acordado? Como que eu faço se eu sentir vontade de desmaiar vendo uma cirurgia? Ninguém melhor do que uma pessoa que está ali do seu lado, que já passou por tudo isso, para poder te responder tudo isso. Se você tem algum amigo que já faz medicina, pede para ir na faculdade, passa um dia na faculdade para você ver como que é, para você estar mais perto disso possível. Tenta, por favor, eu sei que é muito difícil, mas tenta fugir das idealizações, tenta fugir dos rótulos, tenta fugir do status, não busque profissão por aquilo que ela pode te trazer no futuro, mas busque por aquilo que te faz bem, por aquilo que te dá prazer e que te traz brilho no olho. Muito dessa nossa conversa se resume em autoconhecimento. A partir do momento que você tenta entender quem você é no mundo, o que você sente, quais são suas emoções, por que elas são criadas,
Isso pode te ajudar a tomar escolhas mais sábias, escolhas que dependem exclusivamente de você, do que você sente, e menos de influências externas. Se for necessário, procure ajuda também. Existem psicólogos profissionais treinados para orientação vocacional que podem te ajudar nisso também. Então, sempre existe alternativa. Não achem que fazer medicina é aquilo que você assiste na TV, que você vê em Grey's Anatomy ou nos seriados médicos. Existe muita idealização em relação a isso. Então, vá para a prática, procure um profissional, veja a atuação na prática e reflita naquilo que você está sentindo e em tudo aquilo que te traz. Se ainda assim você não conseguir a resposta, ainda está na dúvida, lembre-se que sempre dá para voltar atrás. Você caminhou um longo percurso, mas esse percurso ele pode mudar, você pode seguir para outras orientações, assim como você pode recalcular as rotas. Então, não tenha medo de tentar, não tenha medo de arriscar, nem de mudar. Existe uma frase do Skinner, que é o pai da psicologia comportamental, que foi muito importante para mim durante toda a minha graduação e principalmente durante a minha retomada da escolha profissional, que fala assim: não considere nenhuma verdade como imutável. Mude e esteja pronto para mudar novamente. Não aceite a verdade eterna. Experimente. É isso que eu queria falar pra vocês. Se você ainda tem dúvida, escreve aqui embaixo. Comenta aqui também o que você achou desse vídeo. Não esquece de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Se inscreve e ativa as notificações. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo. Tchau!